Pessoal, bom, eu não gosto muito de comentar sobre futebol, né? Futebol é algo irrelevante, assim, algo que não tem importância, embora eu goste muito de futebol, mas futebol não vai mudar o Brasil, não vai melhorar a vida de ninguém, a não ser dos jogadores e dos ladrões envolvidos no futebol. Mas enfim, parei para dar uma olhadinha aqui no jogo, né? Do Vasco e do Atlético Paranaense. E, gente, é ridículo. É ridículo. As pessoas tinham que acordar e parar de dar crédito para esse esporte. O futebol é disparadamente o esporte mais sujo do mundo. É muito legal ver uma partida de futebol onde tem uns jogadores que tratem, que joguem bem e que façam, né, arte com a bola, como um Ronaldinho Gaúcho. Mas o futebol é imundo, o futebol é sujo. E assim, começar pela transmissão do Amazon Prime, horrível. Narrador da Amazon Prime, misericórdia. É pior do que a Renata Silveira. A Salvo Espínola, se não me engano, é o comentarista de arbitragem. Pra ruim falta muito. Muda de opinião toda hora. Mas enfim, tá fora do campo, não tem a menor importância. Agora, o futebol brasileiro ele é tão sujo que ele começa fora de campo. As marmotagens, as trambicagens, os esquemas, enfim, é uma sujeira só. E todos os clubes estão dentro dessa sujeira. É uma podridão só. Mas vamos falar. Eu comecei a ver agora há pouco o jogo. Não vi o jogo, o primeiro tempo todo, não. Mas enfim, falar aqui da expulsão do Ryan. Gente, antes de falar da expulsão do Ryan, eu quero falar sobre o caráter do jogador brasileiro. Só um pequeno detalhe aqui. É ridículo. É ridículo. Tá? O jogador brasileiro, ele acha que ele é malandro, que ele é bom porque ele é mau caráter, porque ele burla o sistema, né? Então, tudo isso que ocorreu na expulsão do Ryan não passou de uma jogada de mau caratismo, né? É nítido, nítido. O futebol brasileiro é tão sujo que o VAR tá ali para corrigir os erros da arbitragem, para ajudar a arbitragem a não errar. Então vamos lá, olha a sujeira. O árbitro, que diga-se de passagem é outro imundo, Hilton Pereira Sampaio, só tá na arbitragem porque é sujo, porque joga o jogo da sujeira, tá? Então é podre esse cara. Mas vamos lá. Hilton Pereira Sampaio foi pro VAR para ver o cartão do Ryan. Se esse cara fosse honesto e se o futebol brasileiro fosse limpo, ele teria expulsado os dois. Porque o jogador do Atlético Paranaense que eu estava falando aqui, que é mau caráter, que é sujo, agride por baixo. É só você olhar o lance aí. É só você olhar o lance. Agride por baixo e agride em cima também. E o Ryan percebe essa agressão e agride. Que não está certo. Mas se o futebol brasileiro fosse limpo, se o senhor Hilton Pereira Sampaio fosse honesto, expulsaria os dois. Ou daria amarelo para os dois. Por quê? Porque ambos agrediram. Mas aí eu não sei que lei é essa que só vale, no caso, o revide e não a agressão em si. Então, é muita sujeira o futebol brasileiro. Não é possível que o Wilton, né, o árbitro, se fosse qualquer outro time, outra potência, outro time grande, ele veria a agressão e não a reação. Mas ali o esquema está tão escroto, é tão evidente, né? Essa semana antes do jogo do Brasil aí, se viu uma postagem de foto aí do presidente do Atlético Paranaense com o presidente da CBF,
Mas não é conchavo, é o conchavo para ter o benefício de um árbitro ou de um árbitro flexível. Enfim, o futebol brasileiro tem que acabar, é imundo. É imundo, tá todo mundo entrando no jogo de compra de arbitragem e compra de resultado. Tá todo mundo entrando nisso. Entendeu? E não tô falando que o Vasco seja santinho, não. O Vasco não é santinho. Só que nesse caso ali é tão absurdo que o Wilton, ele simplesmente ele finge que não viu a agressão do jogador do Atlético Paranaense mau caráter e só viu a reação do Ryan. É fato, é fato. Que toda vez, aonde tem Hilton Pereira Sampaio e alguns outros figurinhas aí do futebol brasileiro, é fato que tem sujeira. É só prestar atenção que esses caras são imundos. Mas enfim, é muita podridão. O futebol brasileiro tem que acabar.